Algumas coisas que a gente constantemente fala, palavras que a gente usa, conceitos que a gente emite, nem sempre a gente para pensar no que realmente elas significam. E eu quero gastar com vocês hoje algum tempo tentando entender o que é a igreja. E esse entendendo o que é a igreja a partir da perspectiva de essência e forma da igreja. Há duas maneiras de entender a igreja. E a igreja pode então ser definida de várias maneiras, e as abordagens, entendimentos, definições podem ser diferentes, mas não necessariamente eles são opostos. Estas definições, elas podem ser e devem ser analisadas e relacionadas para promover melhor compreensão. Tem uma definição aqui, tem outra definição ali, eu junto as duas, relaciono e a partir disso eu posso ter uma síntese que me dá uma melhor definição. Isso também eu comparo a uma sala escura onde eu vou colocando velas e cada vela que eu coloco ilumina mais e melhor aquilo que está dentro da sala. Então, estas várias definições e estas várias influências ou visões, daquilo que se fala da igreja, quando relacionadas, estudadas, prensadas e colocadas juntas, nós vamos ter uma melhor interpretação, uma melhor visão do que a igreja é. E nesse sentido, os teólogos, pensadores, pregadores, pastores, leigos, eles deram as suas definições. E essa quantidade de definições mostra que a igreja é uma realidade complexa. E é impossível se definir em poucas palavras. A multiplicidade de definições mostra que é impossível entender a igreja apenas pela ótica da teologia. Não queira e não é possível tentar entender e definir igreja usando só a Bíblia. E nós vamos mostrar por quê. Porque existem dimensões outras relacionadas à igreja e que requerem outros entendimentos. A igreja está no mundo. E essa é uma primeira coisa que nós temos que considerar. E a igreja é viva e com dinâmica própria. Ela é um corpo terrestre que vive no mundo, participa da história e na história e recebe influências da cultura, dos contextos político, social e econômico onde ela está inserida e no momento histórico em que se considera. As igrejas primitivas, elas eram diferentes das igrejas medievais, que não eram idênticas às dos reformados, e as igrejas reformadas eram diferentes das igrejas que hoje temos no mundo moderno. Do mesmo modo, a igreja grega é diferente da igreja romana, que é, por conseguinte, diferente da alemã, e assim por diante. O que há em comum entre gregos, romanos e alemães e igrejas na América Latina? O que há em comum entre as igrejas lá na Grécia, em Roma, na Alemanha e na América Latina? Como estas igrejas podem ser diferentes e ao mesmo tempo iguais? O que há em comum e distintivo em cada uma destas igrejas? A igreja tem dois elementos que a compõem. A essência e a forma. A essência é o que a igreja é. É o que é característico e necessário para se identificar um grupo como igreja. Sem uma das características essenciais, ela deixa de ser igreja. E nisso eu me lembro de uma experiência que eu tive chegando a um dos países bastante pobres da América Latina. Peguei um táxi no aeroporto que, meu pai do céu, não sei como é que andava. E comecei a conversar com um motorista e perguntei a ele do estado do carro. E ele falou que ali os táxis tinham o mínimo necessário para andar. E se tirasse deles um parafuso, já não andavam mais. Em outras palavras, eles estavam me dizendo, os táxis têm o que é essencial para andar, nada mais. A forma
é o acessório. A apresentação externa, no caso do táxi, a cor, branca, amarela, azul, seja lá o que for. As roupas são a forma, a cultura, a maneira de atuar na sociedade, a estrutura política, os cânticos, as vestimentas, as liturgias, os sermões, e seja lá mais o que você consiga colocar dentro da igreja, que é esta roupagem com a qual ela se apresenta na sociedade e no contexto onde ela está inserida. Se algumas formas não existem, ou são diferentes, a igreja continua sendo igreja. É como a igreja se encaixa na sociedade. Isso é a forma da igreja. A essência é imutável. A forma é dinâmica e ajustável. A essência tem fundamento teológico, está baseado na Bíblia. A forma tem influência cultural, social e histórica. A igreja sueca é diferente da igreja norte-americana, mas é possível ter uma igreja sueca na América do Norte. A igreja coreana tem suas próprias características, mas existem igrejas coreanas americanizadas. Há igrejas na América Latina que são latino-americanas e outras na América Latina que são americanizadas. Há igrejas nos Estados Unidos que são latino-americanas e há igrejas latino-americanizadas. Definir a essência da igreja é a grande tarefa dos teólogos. Não há consenso sobre isso. Os acordos sobre a essência da igreja podem variar de um teólogo para outro, de uma tradição para outra, reformada, episcopal, oriental. E se olharmos para essas diferentes concepções sobre a essência da igreja, descobriremos que elas respondem a situações específicas, contextos ou interesses históricos ou políticos. Aqui há um problema sério. Mesmo quando eu defino igreja na sua essência, corro o risco de, ao definir, incluir, anexar, colocar junto elementos que são forma, conteúdos culturais, históricos, visões políticas da igreja. Como era a igreja primitiva? A ideia que temos sobre a igreja primitiva, medieval ou moderna e como a entendemos hoje deve ser analisada com mediação histórica e cultural, porque a igreja primitiva viveu em tempos e épocas longínquas que nós não temos conhecimento de todos os detalhes. Por isso, a nossa afirmação sobre a igreja primitiva, ela é uma afirmação mediatizada pelas informações históricas, linguísticas, culturais que nós temos hoje. E estas definições não vão abarcar a realidade daquilo que existia lá. Por isso, o máximo que nós podemos ter é uma aproximação. Pode e deve haver fatores condicionantes e filtros do tempo vivido por quem a define em sua essência e forma. Eu vou analisar a igreja primitiva a partir das informações, das leituras, da vivência que eu tenho e especialmente da minha visão idealizada da igreja primitiva. A igreja não é uma entidade celestial, mas é uma instituição terrena. E ela enfrenta situações concretas que interferem em seu contexto e por ele são moldadas. E dependendo da lente que usamos, lemos o que analisamos. A essência separada da forma é impossível. É como se fossem duas irmãs gêmeas e que têm os seus corpos grudados um no outro. As duas sempre andam juntas e dissociá-las é impossível.
De Clemente de Roma, pastor de Hermas, Inácio, Didaquê, Justino Mártir e Clemente de Alexandria, todos lá da igreja primitiva, e do que eles escreveram sobre a igreja, nós podemos enfatizar 3 aspectos principais. É a congregação dos crentes em Cristo Jesus. Segundo, ela tem um compromisso com a verdade, permanecer e proclamar a verdade. E aqui nós temos que fazer um parágrafo, um parênteses. A verdade a que eles se referem é a verdade sobre Jesus Cristo. Este texto de verdade pode também ser ampliado, porque a igreja deve ter um compromisso com a verdade no seu sentido mais amplo. Mas no caso deles, a verdade era a verdade sobre Jesus Cristo. E a igreja, por último, tem o compromisso com a santificação. No estágio inicial do desenvolvimento da igreja, a autoridade apostólica era a chave da verdade. Quando a igreja enfrentou o problema da morte dos primeiros apóstolos, o problema da essência se tornou muito mais premente e começou a ganhar contornos mais nítidos, especialmente diante das heresias do gnosticismo e suas variações de adoração e doutrina. Começaram a enfrentar ideias divergentes que não estavam conforme à verdade, e por isso eles começaram a trabalhar a questão da essência da igreja, qual era a digital da igreja. Com o desaparecimento dos apóstolos, e isso se deu muito cedo porque eles foram martirizados, os seus discípulos, os discípulos dos apóstolos, se tornaram os sucessores, não apenas no sentido histórico, mas como mestres legítimos da tradição apostólica. Os apóstolos ouviram diretamente de Jesus. Como eles morreram ou foram martirizados, os que ouviram daqueles que ouviram diretamente de Jesus eram a fonte mais próxima da verdade. E por isso eles começaram a ganhar um status de porta-vozes da verdade. E esse posicionamento mudou a concepção e a história sobre a igreja. Veja aí um exemplo de um deles, o Cipriano, que diz que a igreja é fundada nos bispos, e perceba aqui que já começa um processo de hierarquização e institucionalização da igreja com a criação da figura do bispo, e de todo o ato da igreja é governado por esses líderes, a centralização na figura deles. E mais, o bispo decide o que pertence à igreja e defende a pura tradição contra as heresias. Por quê? Porque eram os que ouviram daqueles que ouviram diretamente de Jesus. E a unidade episcopal significa a unidade da igreja, e isto ajuda a preservar a pura tradição e o ensinamento ou os ensinamentos apostólicos. Daí surgiu o conceito de igrejas-mãe, onde os apóstolos haviam trabalhado como Esmirna, Éfeso, Jerusalém, Corinto, Filipos, Tessalônica e Roma. Ali eram as igrejas-mães, porque ali foi ensinado diretamente pelos apóstolos e, por conseguinte, elas tinham mais probabilidade de estarem com a verdade daquilo que Jesus Cristo ensinou. E o argumento era que a pureza da tradição apostólica era encontrada nessas igrejas-mãe pelo fato de que lá estiveram os apóstolos, ou os discípulos dos apóstolos, também conhecidos como pais da igreja. E o conceito de igrejas-mãe foi elaborado por Agostinho como forma de dar autoridade àquelas igrejas onde os apóstolos estiveram e ensinaram. Outro dos pais apostólicos, Inácio, ele diz que a igreja repousa sobre Cristo, é construída sobre a água do batismo e se estende através da pregação de Cristo. A tarefa da igreja é pregar a purificação da igreja. No final dos tempos da igreja, deve haver um corpo, um entendimento, uma só mente. A Didaquê, que foi um documento desse período primitivo e que rodou em muitas comunidades como se fosse uma carta inspirada e digna de entrar no cânon, define que a igreja é o corpo de crentes espalhados por todo o mundo,
que devem se reunir no reino de Deus. E cabe aqui salientar que eles colocam a igreja no presente, se reúne por todo mundo, mas há nisto uma expectativa escatológica que devem se reunir no reino de Deus. E a semente aqui de um conceito mais tarde da igreja militante e da igreja triunfante. O estudo da história da igreja é tarefa difícil e necessária. Não é para mentes fechadas, que pensam que sabem tudo, mas para os que estão dispostos a olhar o que os outros, com mais capacidade, ferramentas e dados, colocam como possibilidade.